É uma lei da natureza. Os homens se congregam onde as águas convergem. Seja bem-vindo ao programa O Valor da Água. Nesta edição, você confere uma reportagem especial sobre as consequências da estiagem no abastecimento público nas bacias PCJ e as ações para minimizar esses problemas. Um resumo dos principais encontros realizados no último mês e a agenda dos próximos eventos com a participação dos comitês PCJ. E mais! Fique por dentro das dicas de combate ao desperdício no quadro Faça Sua Parte. Acompanhe esses e outros assuntos agora no programa O Valor da Água. No cultivo de alimentos, na higiene pessoal e da casa, na linha de produção industrial. Enfim, seja qual for a atividade, a água é item obrigatório para a sobrevivência. A conservação e o consumo responsável deste recurso por todos os setores da sociedade é importante durante todo o ano, especialmente neste período de estiagem. Confira a reportagem especial sobre a situação das bacias PCJ nesta estiagem atípica de 2014. Segundo dados do boletim do mês de junho, divulgado pelo Grupo Técnico de Assessoramento para o Sistema Cantareira, a vazão média em junho foi de 6,62 metros cúbicos por segundo, o que equivale a apenas 21,2% da vazão esperada no mês, de 31,27 metros cúbicos por segundo. Vale ressaltar que na nossa região, 17 cidades utilizam a água do Sistema Cantareira. Essas cidades fazem a captação ao longo dos rios Atibaia, Jaguari e Piracicaba. Porém, toda a nossa região está com problemas de escassez de água nos rios e nos poços, ou seja, também inclui cidades não abastecidas pelo Sistema Cantareira. Em algumas cidades da região, como Valinhos, Rafar, Saltinho e Cordeirópolis, o racionamento já é uma realidade. Muito além de medidas simples para a redução do consumo, racionar água significa interromper o fornecimento por intervalos definidos em horas até dias, dentro de um período que irá depender da recuperação do volume para o retorno do abastecimento. Para entender o conceito na prática, nós viemos até a casa da Dona Maria em Saltinho. Aqui, o fornecimento de água é interrompido por várias horas ao dia. Antes do racionamento, era legal, né? Porque tinha água. Agora, quando começou o racionamento, então já ficou meio complicado, né? A casa que eu moro aqui não tem reservatório. A gente depende de balde, enche uma outra vasilha, mas tá dando para levar. O mais complicado é na hora do banho, mas agora, como tem água na parte da tarde, tá dando para tomar banho também. A rotina relatada por Dona Maria se repete em outras casas do município e desperta um novo olhar em relação a este recurso tão precioso. Na louça, você tem que lavar na bacia, porque daí não tem água, né? Ficar sem água, filha, é duro, viu? Você não tem como lavar uma roupa, você não tem como arrumar uma cozinha. Porque arrumar a cozinha na bacia você já viu, é duro de arrumar, né? Minha filha, coitada, de domingo até ontem ficaram sem nenhum pingo d'água. Ela veio aqui arrumar a cozinha, com a água do depósito que eu tenho, e tomar banho, que ela tem a filha dela na escola pequena, tinha que tomar banho para ir na escola, não tinha lavar a cabeça, não tinha água. Você vê que vida. Relatos que servem de alerta aos moradores que ainda não vivenciam a medida. É uma coisa que a gente nunca pensou que fosse acontecer no município e que agora a gente tem os resultados, principalmente na área rural. Algumas pessoas estão com escassez de águas em nascentes, os poços estão secando, diminuição na quantidade de água para utilização para lavouras, para dessedentação animal. E, inclusive, o nível do rio Camanducaia a gente observa que está mais baixo do que era há alguns meses atrás. A população de São Pedro tem nos ajudado bastante a reduzir o consumo, né? Evitando lavar carro, tomar banho prolongado, lavar calçadas e quintais. Então, nós tivemos um pouco dessa conscientização e aí o consumo realmente caiu bastante. A situação hídrica, principalmente do Sudeste, é uma coisa que não acontece há muitos anos, há muito tempo. Piracicaba já tem o seu plano diretor de recursos de perdas físicas. Vamos iniciar nesse segundo semestre
O total do investimento em torno de 25 milhões, não é pouco dinheiro, é bastante. E nós temos aí algum tempo para fazer isso e diminuir de 45% para 25% de perdas na cidade de Piracicaba. A bacia PCJ tem 5.300.000 habitantes. Então, 5 minutos a menos no chuveiro, lavar a calçada, então, já é uma atividade, eu acho que totalmente incorporada já, que não é para se fazer jamais. Lavar ali a sua roupa. Então, cada litro, cada metro cúbico hoje evitado significa um dia a mais, um mês a mais de água nas nossas torneiras. A fim de orientar a população dos municípios das regiões das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, os comitês PCJ distribuem, entre outras ações, o material sobre a Operação Estiagem 2014. Nele, você encontra dicas que podem fazer a diferença, como tomar banhos rápidos, substituir a mangueira por balde ao lavar o quintal e destinar os resíduos aos locais corretos. Além de informações importantes sobre a escassez de água, a grave situação neste período de estiagem, informações sobre o sistema Cantareira. E você, qual a sua atitude para superar este período? A gente vai procurar economizar o máximo que a gente puder. Eu tenho máquina de 8 quilos que lava roupa, mas eu não lavo roupa na máquina, eu lavo no tanquinho para não sujar, para não gastar água. Porque a água da máquina gasta muita água, né? Quem está tendo água ainda tem que procurar economizar o possível para não chegar nesse ponto. Continuar assim, colaborando, porque é para o próprio bem da gente, né? Esperar que Deus mande chuva para a gente, né, agora. Isso mesmo, é fundamental economizar água. E os representantes de diferentes setores discutem medidas para enfrentar o período de estiagem. Acompanhe em nosso giro de notícias alguns dos eventos realizados no último mês. Entre as ações de julho, um workshop foi realizado no anfiteatro do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. O evento contou com a participação de membros das câmaras técnicas dos comitês PCJ e representantes de vários segmentos da sociedade civil. O objetivo foi discutir conceitos técnicos e práticos para a viabilização do novo plano diretor de recomposição florestal das bacias PCJ. No primeiro workshop, a ideia era mais conceituar, teoricamente, o papel das florestas, como que elas podiam contribuir para a questão hidrológica na bacia. Então foi mais uma linha de base para a gente poder todo mundo ter o mesmo entendimento. Já nesse segundo, a gente está trabalhando a metodologia que vai ser utilizada no novo plano diretor. Então, nós trouxemos uma proposta e a ideia foi discutir com todos os comitês, né, todas as câmaras técnicas do comitê, se essa proposta estava adequada, se atendia às expectativas de todos esses setores, né, da sociedade. Em Campinas, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, promoveu, com o apoio dos comitês PCJ, um seminário para debater a escassez de água no setor industrial. O encontro buscou esclarecer aos empresários ações para enfrentamento da atual estiagem e crise hídrica na região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós vamos ter realmente que fazer um sistema, alguma coisa para racionalizar o uso da água, todos os setores da população da região do PCJ, e é isso que nós nos propomos a fazer hoje, aqui mostrando que a indústria está fazendo a parte dela, está cuidando de racionalizar o uso da água como um bem precioso, um bem nobre, e como eu disse lá na abertura, nós vamos sair dessa situação melhor do que nós entramos. Não só politicamente, cobrando mais dos nossos governantes que cumpram com as suas obrigações e com seus compromissos, como era o compromisso da outorga do Cantareira, mas também usando a água de modo parcimonioso como um bem precioso, como um bem mais nobre para a manutenção da vida, e essa região vai emergir como a região mais moderna no uso de água e no uso de energia. Isso eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair melhores disso do que nós entramos. Já em Piracicaba foram assinados os contratos entre a Agência das Bacias PCJ e 2 empresas que irão elaborar os planos de combate às perdas para 14 municípios das bacias PCJ. Das cidades envolvidas, 9 são do estado de São Paulo e 5 de Minas Gerais, totalizando mais de 315 mil habitantes beneficiados.
Principalmente em relação ao contrato de hoje que foi assinado, que é combater as perdas, combater um planejamento para se evitar o desperdício daquela água que já foi tratada, ou seja, já foi retirada lá do rio, já foi retirada lá da represa e ela não chega nas nossas casas. Então é fundamental que o comitê já tenha esse planejamento. Foi dito aqui hoje que no plano da Bacias existe a previsão, a necessidade de dinheiro, para perdas mais do que para tratamento de esgoto, inclusive. Porque esta é uma atividade fundamental para que a gente consiga deixar mais água lá no rio ou que as cidades consigam crescer mais sem a necessidade de retirar mais água do rio. E mais um projeto custeado com recursos das cobranças PCJ foi finalizado em Capivari. O empreendimento também colabora com a redução das perdas de água na rede de distribuição. O Centro de Controle Operacional de Combate às Perdas é uma obra realizada com recursos da Cobrança Paulista e tem um valor global de R$ 1.819.702. Cerca de 50 mil pessoas vão ser beneficiadas com o empreendimento, que tem como objetivo específico a redução do índice de perdas no abastecimento de água do município. A relação de compromissos dos comitês PCJ incluiu também a cidade de Atibaia, com a reunião sobre a revisão da política de educação ambiental no auditório do SAAI, empresa de saneamento ambiental de Atibaia. E o Parque da cidade de Jundiaí foi sede no dia 30 de julho do encontro para orientação técnica sobre a estiagem nas bacias PCJ, com secretarias municipais de educação, diretorias de ensino do Estado de São Paulo e superintendências de ensino de Minas Gerais. Bom, e para não perder os próximos encontros, fique atento à agenda dos comitês PCJ acessando o site www.comitespcj.org.br. A cada edição do programa, traremos dicas para que você faça a sua parte e ajude a economizar um bem tão valioso para todos, que é a água. Nosso primeiro alerta vai para os vilões do desperdício. E segundo a Sabesp, os vazamentos estão no topo do ranking de inimigos. Você sabia que uma torneira gotejando desperdiça mais de 40 litros de água por dia? Em segundo lugar está o banho. Para se ter uma ideia, em apartamentos, lavar-se no chuveiro por 15 minutos consome 243 litros de água. Se o tempo for reduzido para 5 minutos, a economia pode chegar a 162 litros. Para finalizar, a terceira maior fonte de gasto é o vaso sanitário. Uma bacia sanitária com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros por descarga. Diante dessas informações, se cada um fizer a sua parte, já imaginou quantos litros de água poderiam ser economizados? Pense nisso. E a sua dica também faz a diferença em nosso programa. Envie sua opinião e sugestões para o e-mail comunica.pcj@agenciapcj.org.br. O Valor da Água fica por aqui. Em breve nós voltamos com mais notícias. Até lá!